Imagine acordar no meio da madrugada, sentindo o cheiro de fumaça, ouvindo gritos e percebendo que o seu prédio inteiro está pegando fogo. Agora imagine isso numa cidade onde não existia bombeiro moderno, onde as ruas eram estreitas, as casas feitas de madeira, e onde um simples lampião podia destruir bairros inteiros. Na Roma antiga, o fogo era ao mesmo tempo uma bênção e um pesadelo. Quando pensamos em Roma, normalmente imaginamos gladiadores, imperadores e grandes batalhas, mas existia um medo muito mais comum no dia a dia romano: o fogo dentro de casa. E não era exagero. Os romanos cozinhavam com fogo aberto, iluminavam a casa com tochas e lamparinas, aqueciam ambientes com brasas e viviam em cidades extremamente apertadas. Um pequeno acidente podia virar um inferno em minutos, e o pior, Roma já havia visto incêndios tão devastadores que deixaram marcas profundas na história do Império. Hoje você vai entender por que o fogo assustava tanto os romanos, como eles tentavam sobreviver a esse perigo, e por que viver em Roma podia ser mais perigoso do que muita gente imagina. A cidade de Roma, principalmente entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo, era gigantesca para os padrões da época. Alguns historiadores estimam que Roma chegou perto de 1 milhão de habitantes. E o problema era simples: muita gente, pouco espaço e construções extremamente perigosas. Grande parte da população vivia nas chamadas insulae. Esses prédios eram como apartamentos antigos e apertados feitos com madeira, tijolos frágeis e materiais baratos. Muitos tinham vários andares e eram construídos às pressas. O poeta romano Juvenal reclamava que Roma parecia pronta para desabar ou pegar fogo a qualquer momento. E fazia sentido. As ruas eram estreitas. As casas ficavam coladas umas nas outras. O vento espalhava as chamas rapidamente. Se um incêndio começasse, ele podia atravessar quarteirões inteiros. E agora vem a parte assustadora. Quase toda atividade doméstica dependia do fogo. Os romanos cozinhavam usando brasas e fornos simples. As casas eram iluminadas com pequenas lâmpadas de óleo. Essas lamparinas usavam azeite e tinham chamas expostas. Bastava uma cair no chão. Só isso, e uma tragédia começava. Nenhum incêndio marcou tanto a memória romana quanto o grande incêndio de Roma. Ele começou em julho do ano 64 d.C., durante o governo do imperador Nero. Segundo o historiador Tácito, o fogo começou próximo ao circo máximo. As chamas se espalharam de forma violenta. Durante vários dias, Roma queimou sem controle. Bairros inteiros desapareceram. Templos, casas e mercados foram destruídos. Pessoas morreram sufocadas, queimadas ou esmagadas no caos da fuga. Agora imagine o cenário. Noite, fumaça cobrindo o céu, famílias correndo pelas ruas, gente carregando crianças, animais desesperados, edifícios desabando, e ninguém sabendo para onde fugir. Tácito descreve pessoas presas entre as chamas sem conseguir escapar. Muitos romanos acreditaram que o incêndio não tinha sido acidente. Logo começaram os rumores de que o próprio Nero teria provocado o fogo. Até hoje existe debate entre historiadores sobre isso, mas uma coisa é certa: depois daquele desastre, o medo do fogo ficou ainda mais profundo na mente romana. Roma percebeu que sua própria estrutura urbana era extremamente vulnerável. Depois de incêndios devastadores, os romanos começaram a criar medidas de proteção. O imperador Augusto organizou um grupo chamado Vigiles. Eles funcionavam como uma mistura de bombeiros e guardas noturnos. Os vigiles patrulhavam a cidade durante a noite tentando detectar incêndios rapidamente. Eles carregavam baldes, bombas manuais de água, machados e cobertores molhados. Mas existia um problema enorme: a tecnologia era limitada, sem hidrantes modernos, sem caminhões, sem mangueiras. Muitas vezes, a solução era destruir casas próximas para impedir que o fogo continuasse avançando. Sim, os próprios romanos derrubavam construções para criar barreiras contra as chamas. E dentro das casas, o cuidado era constante. As famílias tentavam manter brasas controladas. As cozinhas ficavam em áreas específicas. E muita gente tinha verdadeiro pavor de dormir com fogo aceso, porque bastava um descuido, uma faísca, um tecido inflamável e tudo acabava. Agora vem uma parte interessante. Apesar do medo, os romanos também viam o fogo como algo sagrado. A deusa Vesta era associada ao fogo doméstico e à proteção da família. No templo de Vesta existia uma chama eterna que nunca podia apagar. As sacerdotisas chamadas vestais eram responsáveis por manter esse fogo aceso.
Se a chama apagasse, muitos romanos acreditavam que aquilo era um sinal terrível para Roma. Percebe a contradição. O fogo podia destruir cidades inteiras, mas também representava proteção, vida e ligação espiritual. Na prática, o romano vivia entre dois sentimentos: dependência e medo, porque sem fogo não havia comida quente, iluminação ou aquecimento. Mas com fogo o perigo estava sempre presente. A verdade é que o cidadão comum romano convivia diariamente com riscos enormes, e o fogo era um dos maiores. Os ricos tinham casas mais espaçosas e resistentes, mas os pobres que viviam em prédios apertados sofriam muito mais. Muitos incêndios começavam justamente nos bairros populares, e quando o fogo começava era quase impossível controlar. Isso ajuda a explicar por que incêndios aparecem tantas vezes nos relatos romanos antigos. Era um medo real, constante, quase inevitável, e hoje, quando apertamos um interruptor ou ligamos um fogão moderno, raramente pensamos nisso. Mas para um romano, dormir significava confiar que sua casa ainda estaria de pé pela manhã. E aí, você conseguiria viver numa cidade onde uma simples lamparina podia destruir bairros inteiros. Comenta aqui embaixo qual parte da Roma antiga mais te surpreendeu. E se você gosta de história contada de forma envolvente e sem enrolação, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Os romanos construíram estradas, aquedutos e um dos maiores impérios da história. Mas mesmo cercados de grandiosidade, continuavam vulneráveis a algo simples e assustador: o fogo. Uma força que aquecia suas casas, mas que também podia transformar Roma inteira em cinzas. E talvez seja justamente isso que torna a história tão fascinante, porque por trás dos grandes impérios existiam pessoas comuns tentando sobreviver aos mesmos medos que a humanidade carrega até hoje.